Você acordou hoje e pegou o celular. Não foi uma escolha, foi um reflexo, um código que foi instalado em você sem o seu consentimento. No último episódio, eu te mostrei o firewall. Hoje, eu vou te mostrar por que você precisa dele mais do que imagina. Porque a verdade é brutal. Você acha que está escolhendo, mas está apenas executando scripts que outros programaram. Nos próximos 35 minutos, você vai descobrir quantas das suas decisões não são suas. E no final eu vou te dar o antídoto para algo que está matando sua capacidade de pensar. Bem-vindo de volta ao laboratório. Se você assistiu o primeiro episódio, já sabe que este não é um canal comum. Não estamos aqui para te fazer sentir bem. Estamos aqui para te fazer acordar. E acordar dói. Semana passada, dezenas de vocês me mandaram mensagem dizendo que começaram o protocolo Firewall. Alguns já estão sentindo a diferença. Outros estão enfrentando resistência interna. E isso é exatamente o que esperávamos. Porque quando você começa a tomar controle da sua mente, o sistema reage. Suas próprias defesas psicológicas tentam te puxar de volta para o piloto automático. Hoje, vamos mais fundo. Muito mais fundo. Vou te fazer uma pergunta. Quantas decisões você tomou desde que acordou hoje? Pensa por 5 segundos. Agora a verdade. Você não tomou decisões. Você seguiu padrões. E a diferença entre esses dois conceitos é a diferença entre viver e existir. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo na segunda semana do protocolo. Lembra que no último vídeo eu falei sobre acordar e não pegar o celular imediatamente? Parecia simples. Não foi. No terceiro dia, acordei às 6 da manhã. Meu corpo literalmente se moveu em direção ao celular antes da minha consciência registrar. Foi automático, muscular, reptiliano. Eu parei minha mão no ar e, pela primeira vez, realmente percebi. Eu não estava no controle. Havia um programa rodando no meu sistema operacional que eu nunca instalei conscientemente. Foi aterrorizante e libertador ao mesmo tempo, porque percebi algo que os estoicos sabiam há 2000 anos. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem nunca realmente escolher nada. Elas reagem, respondem, executam, como zumbis muito bem vestidos. Vamos fazer um experimento mental. Eu vou listar coisas que você fez hoje, e você vai ser honesto sobre quantas foram escolhas conscientes versus scripts automáticos. Você escolheu a hora que acordou ou o alarme escolheu? Você escolheu checar o celular ou foi automático? Você escolheu o que pensar no chuveiro ou sua mente vagou em padrões repetitivos de preocupação? Você escolheu o que comer no café da manhã ou comeu o que sempre come? Você escolheu a rota para o trabalho ou seguiu a mesma de sempre? Você escolheu suas emoções quando alguém te cortou no trânsito ou reagiu instantaneamente? Você escolheu abrir as redes sociais ou seu dedo se moveu sozinho? Você escolheu quanto tempo ficar lá ou perdeu a noção do tempo? Você escolheu no que pensar durante o dia ou sua mente foi sequestrada por loops de ansiedade, arrependimento e fantasia? Se você for brutalmente honesto, provavelmente 90% do seu dia acontece sem você realmente estar presente. Você está rodando no modo padrão de fábrica. E aqui está o que é assustador. Esse modo padrão não foi desenhado por você. Foi desenhado pela evolução, para te manter vivo em savanas africanas há 200 mil anos atrás. E foi hackeado pela sociedade moderna para te manter consumindo, obedecendo, produzindo. Você não é livre. Você só tem a ilusão de liberdade. Mas os estoicos descobriram a brecha no sistema. Sêneca escreveu algo que deveria ser tatuado na mente de cada pessoa. Não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito dele. Mas ele não estava falando só de minutos e horas. Estava falando de atenção, de consciência, de presença. A pessoa média vive 70, 80 anos. Mas quantos desses anos ela realmente está acordada? Quantos momentos ela realmente escolheu? Se tirarmos o tempo dormindo, no piloto automático, perdido em pensamentos, preocupações, distrações, a maioria das pessoas vive talvez 5 anos de consciência real em 80 anos de existência biológica. Isso não é vida, é sono prolongado. E tem 3 jaulas invisíveis que mantêm você nesse estado. 3 programas maliciosos que estão rodando no seu sistema operacional mental agora mesmo. E se você não os desinstalar, o firewall que instalamos no último episódio não vai funcionar. Jaula número 1.
A tirania da opinião alheia. Aqui está um exercício que vai te chocar. Pega um papel e anota quantas vezes hoje você pensou: o que fulano vai achar disso? Ou, será que eles vão gostar? Ou, eu deveria fazer isso para impressionar? Faz isso por um dia inteiro. Anota cada vez. Quando eu fiz isso, cheguei a 37 vezes. 37 momentos onde meu cérebro consultou a opinião imaginária de outras pessoas antes de agir, falar ou até pensar. 37 vezes onde eu não era livre. Era um algoritmo de aprovação social. Marco Aurélio escreveu: se alguém pode me refutar, me mostrar que estou cometendo um erro ou olhando as coisas de forma errada, eu vou mudar com prazer. Busco a verdade, que nunca machucou ninguém. Mas continua machucado quem persiste no seu auto-engano e ignorância. Percebe o que ele está dizendo? Ele não liga para a opinião, liga para a verdade. E essas são coisas completamente diferentes. Opinião é barulho, verdade é sinal. Mas nós fomos programados para priorizar a aprovação social acima de tudo, porque na savana, ser rejeitado pelo grupo significava morte. Então evoluímos para sermos hipersensíveis ao que os outros pensam. O problema, você não está mais na savana. Você está no século XXI, onde a maioria das opiniões sobre você vem de pessoas que mal conhecem a si mesmas. Você está deixando NPCs programarem sua realidade. Epicteto levou isso ao extremo. Ele disse: se alguém te entrega o seu corpo para um estranho que passa, você ficaria indignado. Mas você entrega sua mente para qualquer um que apareça, para que possa abusar de você com insultos? Não tem vergonha disso? Lê isso de novo devagar. Você não deixaria um estranho controlar seu corpo. Mas você deixa estranhos na internet controlarem seu estado emocional. Você vê um comentário negativo e seu dia desmorona. Você não recebe likes suficientes e questiona seu valor. Você vê alguém bem-sucedido e se sente inferior. Você entregou o controle remoto da sua paz mental para pessoas que não sabem nem o seu nome. Isso não é vida, é escravidão voluntária. E a solução não é se blindar ou não ligar para o que os outros pensam. Isso é impossível e antinatural. A solução é mais radical. Os estoicos tinham um conceito chamado oikeiosis. É difícil traduzir, mas basicamente significa entender o que é realmente seu e o que não é. Opinião dos outros? Não é sua, nunca foi, nunca será. É deles, e eles têm direito a ela, assim como você tem direito à sua. Mas aqui está o truque mental que muda tudo. Quando alguém tem uma opinião negativa sobre você, isso não diz nada sobre você. Diz tudo sobre o mapa mental interno dessa pessoa. Se alguém te chama de arrogante, isso não significa que você é arrogante. Significa que no sistema de valores dessa pessoa, alguns dos seus comportamentos ativaram a etiqueta arrogância, mas é só uma etiqueta. No mapa mental de outra pessoa, os mesmos comportamentos podem ativar confiança ou clareza. Você não está vendo a realidade, está vendo mapas. E ninguém tem um mapa perfeito. Então por que você daria poder para o mapa imperfeito de outra pessoa definir sua realidade? Marco Aurélio praticava isso diariamente. Ele anotava: hoje vou encontrar pessoas ingratas, invejosas, mentirosas, mas isso não pode me tocar, porque sei que elas agem assim pela ignorância do que é bom e mal. Ele removeu o poder das opiniões alheias, tratando-as como o que são: ruído de sistemas imperfeitos, tentando processar a realidade. Jaula número 2. A ilusão do controle temporal. Você acha que controla seu tempo. Não controla. Seu tempo controla você. Deixa eu provar. Quantas horas você passou na última semana fazendo coisas que realmente importam versus coisas que apareceram, que eram urgentes, que outros pediram, que surgiram de última hora? A maioria das pessoas vive em modo reativo. O dia acontece para elas, não por causa delas. Você acorda com uma intenção. Hoje vou trabalhar naquele projeto importante. Aí chega um e-mail urgente, uma mensagem no WhatsApp, um problema no trabalho, uma reunião de última hora. E quando você percebe, o dia acabou e aquilo que era importante nem foi tocado. Isso não foi azar, foi arquitetura. Seu dia foi desenhado por forças externas, não por você. Sêneca escreveu cartas inteiras sobre isso. Ele dizia: as pessoas são frugais protegendo sua propriedade pessoal, mas quando chega ao desperdício de tempo, são totalmente irresponsáveis com a única coisa que tem direito de ser avarentas:
Tempo é o único recurso não renovável. Dinheiro você recupera, reputação você reconstrói, relacionamentos você repara. Mas tempo, cada segundo que passa, é um segundo que nunca mais volta. E você está doando seus segundos para qualquer coisa que gritar mais alto. Aqui está o teste brutal. Pega sua agenda da última semana. Agora imagina que você morreu no final dessa semana. Olha para trás. Você viveria essa semana da mesma forma se soubesse que era a última? Provavelmente não. Provavelmente você cortaria 90% do que fez. As reuniões desnecessárias, o tempo perdido em discussões irrelevantes, as horas no TikTok, os compromissos que aceitou só para não desagradar alguém. Você está vivendo como se fosse imortal. E essa é a maior ilusão que existe. Os estoicos tinham uma prática radical para isso. Eles não planejavam o dia. Eles planejavam o dia como se fosse o último. De manhã, Marco Aurélio escrevia: quando você acorda de manhã, diga a si mesmo: as pessoas com quem vou lidar hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e mal-humoradas. Estão assim porque não conseguem distinguir o bem do mal. Mas ele não parava aí. Ele também escrevia: qual é a coisa essencial que preciso fazer hoje? Se eu morresse esta noite, do que eu me arrependeria de não ter feito? E então, ele fazia aquilo primeiro, antes dos e-mails, antes das reuniões, antes de qualquer coisa que outros consideravam urgente. Ele inverteu a lógica. Ao invés de encaixar o importante entre o urgente, ele fazia o importante e deixava o urgente se encaixar nos espaços. E aqui está o que é louco. Na maioria das vezes, o urgente se resolvia sozinho ou se revelava irrelevante. Porque urgência é uma ilusão. É só ansiedade disfarçada de produtividade. Agora, a terceira jaula. E essa é a mais perigosa porque é invisível. Jaula número 3. A narrativa que você conta sobre si mesmo. Você tem uma história na sua cabeça sobre quem você é. Eu sou alguém que... E então você preenche o resto. Sou ansioso. Sou inseguro. Sou procrastinador. Sou desorganizado. Não sou bom com dinheiro. Não consigo acordar cedo. Não sou criativo. Essas não são verdades. São scripts. São programas que você instalou, ou pior, que foram instalados em você. E agora você os executa automaticamente. E aqui está a parte assustadora. Seu cérebro vai buscar evidências que confirmem sua narrativa. É o viés de confirmação trabalhando contra você. Se você acredita que é procrastinador, vai notar toda vez que procrastina e ignorar as vezes que age rápido. Sua identidade se torna uma profecia autorrealizável. Epicteto disse algo brutal. Não são os eventos que perturbam as pessoas, mas sim seus julgamentos sobre os eventos. Deixa eu reformular isso. Não é quem você é que te limita. É quem você acha que é. Você não é suas ações passadas. Você não é seus erros. Você não é seus medos. Você não é suas inseguranças. Você é a consciência que observa tudo isso. E consciência pode escolher novas ações a qualquer momento. Os estoicos chamavam isso de prosoche, atenção contínua. É o ato de observar seus pensamentos sem se identificar com eles. Quando você pensa, eu sou ansioso, você fundiu sua identidade com uma emoção temporária. Quando você pensa, estou experimentando ansiedade, você cria distância. Você vira o observador, não o escravo. Essa distância é liberdade. Na terceira semana do meu protocolo, eu tive uma crise. Comecei a questionar tudo sobre mim. Quem eu sou se eu não sou minhas preocupações? Se eu não sou minha ansiedade? Se eu não sou minha história? Foi desorientador. Como perder o chão. Mas então entendi. Essa desorientação era o ponto. Eu estava desinstalando o sistema operacional corrompido. E antes de instalar um novo, tem que passar pelo vazio. Os budistas chamam isso de sunyata. Os estoicos chamavam de ver as coisas kata physing, de acordo com a natureza, sem as camadas de história, identidade, ego. E no meio desse vazio, descobri algo incrível. Quando você não é ninguém, pode ser qualquer um. Quando você não tem uma narrativa fixa sobre si mesmo, cada momento é uma oportunidade de escolher quem você vai ser agora. Não quem você é, quem você vai ser. Presente, ativo, escolha. Ok, então como desinstalar essas 3 jaulas? Protocolo de desinstalação.
Próximos 30 dias. Jaula 1. Tirania da opinião alheia. Exercício. Toda vez que você pegar seu celular esta semana, antes de abrir qualquer rede social, faça uma pergunta. Estou abrindo isso para adicionar valor à minha vida ou para buscar validação? Se a resposta for validação, não abra. Redirecione. Segundo passo. Quando alguém der uma opinião sobre você, positiva ou negativa, pratique dizer mentalmente: isso é o mapa deles, não meu território. Observe a opinião sem absorvê-la. É informação, não definição. Terceiro passo. O mais radical. Escolha uma coisa que você quer fazer, mas não faz porque tem medo do julgamento alheio. E faça. Propositalmente. Use o medo como combustível. Se você sobreviver ao julgamento, e vai sobreviver, esse código se quebra. Jaula 2. Ilusão do controle temporal. Protocolo Memento Mori avançado. Todo domingo você vai planejar a próxima semana com uma premissa. Você vai morrer na sexta-feira à noite. Como você gastaria esses últimos 5 dias? O que é essencial? O que é ruído? Faça uma lista de 3 coisas não negociáveis que precisam acontecer. Não 30, 3. E faça essas 3 antes de qualquer coisa urgente entrar. Quando alguém te pedir seu tempo, antes de responder automaticamente sim, faça a pergunta: se essa fosse minha última semana, eu daria esse tempo para isso? Se a resposta for não, então a resposta é não. Parece duro? É. Mas sabe o que é mais duro? Chegar ao fim da vida e perceber que você viveu a agenda de todo mundo menos a sua. Jaula 3. Narrativa limitante sobre si mesmo. Exercício do observador. Toda noite antes de dormir, você vai escrever 3 coisas que fez hoje que contradizem sua narrativa limitante. Se você se considera procrastinador, anote 3 momentos onde agiu rapidamente. Se você se considera ansioso, anote 3 momentos de calma. Se considera desorganizado, anote 3 momentos de organização. Não importa quão pequenos, o cérebro não distingue magnitude, distingue repetição. Você está reprogramando o sistema de reconhecimento de padrões. E segundo passo mais profundo. Quando um pensamento aparecer dizendo eu sou X, reformule para estou experimentando X. Cria distância, vira observador, porque você não é seus pensamentos. Você é aquilo que observa seus pensamentos. E essa diferença é tudo. Olha, se você chegou até aqui, já aconteceu algo. Você já não é a mesma pessoa que era no início do vídeo, porque agora você vê as jaulas. E ver a jaula é o primeiro passo para sair dela. Nos próximos episódios, vamos ainda mais fundo. Próximo vídeo. A morte do ego. Por que você precisa morrer antes de morrer? Vamos explorar a prática estoica mais radical de todas. Aquela que transforma medo em poder absoluto. Depois disso, minimalismo cognitivo. A arte de pensar menos e viver mais. Como os estoicos usavam o silêncio mental como arma. E depois, o código samurai aplicado ao século XXI, integrando Bushido com estoicismo para criar o protocolo de vida definitivo. Este canal está crescendo mais rápido do que eu esperava. E não é por acaso. É porque existe uma fome por verdade em um mundo de ilusões. Mas eu preciso te avisar algo. Se você continuar assistindo, se você continuar aplicando esses protocolos, vai chegar um ponto onde você não vai mais se encaixar nos padrões sociais normais. Você vai estar em conversas onde as pessoas reclamam de coisas triviais e você vai sentir uma distância. Você vai ver amigos presos em dramas que você já transcendeu. Você vai perceber o quanto a sociedade vive no piloto automático. E isso vai ser solitário às vezes, mas também vai ser libertador. Porque liberdade real não é fazer o que você quer, é querer o que você faz. É viver deliberadamente quando todo mundo vive automaticamente. Os estoicos tinham um lema: amor fati, amor ao destino, mas não o destino que acontece com você, o destino que você cria através de escolhas conscientes. A cada segundo você tem uma escolha: executar scripts antigos ou escrever código novo. A maioria escolhe os scripts. São mais fáceis, mais confortáveis, mais aceitos. Mas você não chegou até aqui buscando facilidade. Desinstale as jaulas, ou viva nelas para sempre. A escolha sempre foi sua. Estoico na veia, onde filosofia vira sistema operacional.